Abramos a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, a partir do verso 16, dando continuidade na exposição do Evangelho segundo Marcos, que intitulamos como a centralidade do simples Evangelho. E hoje nós vamos refletir sobre a crucificação do Senhor Jesus. A crucificação de Jesus, Marcos capítulo 15, a partir do verso 16. Nos diz assim: aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o Petróleo, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, a puseram na cabeça dele. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, dizendo: Ah, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, zombando, diziam entre si: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Amém. Oremos, meus irmãos, mais uma vez ao Senhor. Bendito Deus e poderoso Pai, quão maravilhoso é o Senhor e quão poderosa é a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude nessa noite a compreender a maravilha da Tua lei, que o Teu Santo Espírito aplique a verdade do Teu Santo Evangelho ao nosso coração. Que nós não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, Senhor, mas praticante. Que o Senhor ilumine o nosso entendimento e aqueça o nosso coração nessa noite, para a glória e o louvor do nome do Senhor. Amém. A crucificação de Jesus. Este é o tema, o título da mensagem dessa noite. Você acha que o desprezo, a zombaria, a rejeição do Evangelho é algo moderno? É muito comum nós observarmos as pessoas dizendo que já está nos fins do tempo por conta da grande rejeição que há para o Evangelho de Jesus. Mas se nós formos observar na Sagrada Escritura, meus irmãos, desde o princípio em que o homem caiu em pecado, nós vemos um grande afastamento da parte do Senhor. E a perseguição para aqueles que confiam no Senhor, ela se faz notória na Sagrada Escritura. Por exemplo, o primeiro assassinato registrado na Bíblia, nós vemos Abel e Caim. Caim matou Abel. Por quê? Porque ele foi aceito por Deus e Caim foi reprovado pelo Senhor.
Então, a perseguição ao Evangelho, a perseguição, a zombaria, o escárnio, já é visto na Sagrada Escritura desde o seu primeiro livro. Hoje, meus irmãos, nós vamos observar que esse ódio ao Evangelho, ele é evidenciado através de diversas classes sociais da nossa sociedade. Diversos grupos da sociedade manifestam o ódio a Cristo e também ao seu Evangelho. A pergunta introdutória que nós fazemos é que será que o verdadeiro discipulado depende da sua situação social? Nós vamos observar que não. Nós vamos observar que diante do cenário da cruz há uma rejeição completa para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trazer à nossa memória o que aconteceu, um fato histórico da morte do Senhor Jesus Cristo. O que antecedeu esse momento de morte na cruz do Calvário. Nós vamos observar vários grupos aqui diante da cruz e como que eles reagiam ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos observar, meus irmãos, que ser cristão é muito mais do que participar de um culto solene. Ser cristão é muito mais estar no processo de discipulado com o Senhor Jesus, é muito mais do que frequentar as reuniões solenes da igreja local. Ser cristão é uma caminhada contínua com o Senhor Jesus Cristo. Ser cristão é carregar a cruz com Cristo. E é isso que nós vamos observar através da exposição de hoje. O texto que lemos descreve o momento de maior humilhação do Senhor Jesus Cristo. E está cheio de ironias. Toda a honra devida ao Rei e a adoração devida a Deus é colocada diante de nós como zombaria. E o texto ele tem o objetivo claro de mostrar uma ironia. Aquele que é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Rei, sendo zombado porque Ele é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Rei. Essa é a ironia que nós encontramos aqui no texto. E o primeiro grupo que nós vamos observar nessa noite são o grupo dos soldados romanos, que está do verso 16 até o verso de número 28, que através deste grupo nós vamos ver que ele é um exemplo de um governo que rejeita o Senhor Deus Todo-Poderoso. Do verso de número 16 e 18, nós vemos que eles zombam da realeza de Jesus. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o Petróleo, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça dele. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Então, a primeira zombaria que nós observamos aqui, eles zombam da sua realeza, pelo fato dele ser rei. O governo romano, ele buscava fazer isso para que a população entendesse que eles estavam sob o governo de Roma, que Roma tem um rei muito maior e muito mais poderoso. Então, quando eles aprisionam Jesus e o manda para ser açoitado e crucificado, eles fazem esse cortejo de zombaria para Cristo. E ele zomba da sua realeza de duas formas. Primeiro é colocando uma coroa de espinho e a segunda forma é um manto de púrpura, que era um manto vermelho, que somente a realeza usava, porque o manto vermelho era muito caro. Por isso que somente as pessoas mais qualificadas, as pessoas mais prósperas da sociedade podiam adquirir um manto de vermelho púrpura, carmesim, que era um vermelho muito intenso, que era a cor usada pela realeza. Então eles zombam de Jesus colocando este manto e também uma coroa de espinhos, para ressaltar ali o seu sofrimento e a sua humilhação. O que é interessante, meus irmãos, nós observarmos é que cada detalhe da humilhação de Jesus foi preparada por Deus. Os soldados, querendo zombar e maltratar o nosso Redentor, eles colocaram uma coroa de espinhos sobre ele. Mas, quando nós olhamos para a teologia bíblica,
nós vemos qual era a maldição que Deus lançou sobre o homem e sobre a terra. Deus disse no jardim que a maldição para o homem seria que ele iria comer do suor do seu trabalho, e que a terra agora iria produzir espinhos e abrolhos. Então, o espinho aqui é um sinal e um símbolo da maldição de Deus sobre o homem e também sobre a terra. Quando eles colocam uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus, isso quer dizer para nós, de uma forma simbólica, que Cristo estava sendo coroado, ele estava recebendo nele a maldição que era para nós, os homens, e também de toda a terra. Ele estava naquele momento recebendo o castigo de Deus, a ira de Deus, a maldição de Deus no nosso lugar. E os soldados romanos fazendo isso como sinal de zombaria, zombando assim da sua realeza. E é assim que os soldados escarnecem de Jesus, zombando dele como se fosse verdadeiramente o rei. Mas eles não zombam só da sua realeza, eles também zombam da sua divindade. No verso 19 e no verso 20 nós vemos isso, que diz assim: batia na cabeça dele, com um caniço cuspiam nele, e pondo-se de joelhos o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Especialmente no verso de número 19 nos diz que eles o adoravam. Agora, essa adoração é uma adoração verdadeira? É claro que não. Eles estavam fazendo disso um motivo de piada, um motivo de chacota. É uma falsa adoração que eles atribuíam aqui ao Senhor. Então eles zombam da sua realeza, eles zombam também da sua divindade, porque Cristo afirmou que Ele é o Filho de Deus. Então eles tratam disso como se fosse piada, como se fosse algo a ser ignorado. Os soldados romanos, além de toda essa zombaria, eles, após fazer tudo isso, eles fazem esse cenário dentro de um palácio, junto com todas as tropas, para envergonhar o Senhor Jesus Cristo. Este é um momento muito difícil no ministério de Cristo. Que, se os irmãos observarem no verso de número 15, foi dada a sentença que ele iria ser açoitado e depois crucificado. Então, antes do açoite, eles fizeram essa zombaria. E depois de terem o açoitado, eles o levaram para ser crucificado. Levaram Jesus para o Gólgota, que é o local chamado de caveira, porque o formato da montanha se parecia com a caveira e ali era o local da execução pública realizada naqueles dias. Meus irmãos, não há amigos do Evangelho que não confessam o Evangelho. Essas pessoas estão ativamente fazendo o que é mal a Cristo, não porque eles não entenderam a mensagem. É exatamente porque eles entenderam a mensagem. Porque o desejo dos seus corações é viver sem a presença de Deus. E é isso que uma sociedade e um governo que não teme ao Senhor busca fazer. Os soldados aqui estão para nos mostrar como que é uma sociedade, um governo que rejeita o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Talvez você pense, mas eles foram bonzinhos, eles pediram até para alguém ajudar Jesus. Mas isso não é um sinal de misericórdia. Eles precisavam levar Jesus para ser crucificado. Você acha que o soldado que está ali zombando vai querer carregar a cruz? É óbvio que não. Então ele chama alguém qualquer ali para poder carregar a cruz para ele, poder fazer o seu trabalho e executar aquele que havia sido entregue para a condenação. Meus irmãos, e embora Marcos não dê ênfase para o açoite que Jesus, o flagelo de Jesus, é algo que foi terrível. Porque se os irmãos observarem no verso de número 21, quando eles obrigou Simão Cirineu a levar a cruz de Jesus, é porque ele já não tinha mais condições de caminhar levando a cruz. E a morte por crucificação
e o açoitamento, ele era feito de uma forma muito bárbara. Por exemplo, o homem que havia sido condenado para ser açoitado e crucificado, ele não tinha limite de açoite para poder receber. Os açoites eram chicotes de couro com um pedaço de osso na ponta, para quando batesse machucasse. Então, o prisioneiro condenado, ele era preso num tronco, e ali os soldados batiam até cansar. Até os soldados ficarem cansados de tanto bater. Eles batiam do lado das costas e também do lado da frente. Havia casos em que o condenado, que estava sentenciado à morte e o açoitamento, ele não resistia ao flagelo e morria ali. Outros tinham olhos arrancados, era algo muito violento. Tanto que Jesus não consegue, por condições físicas, levar a sua própria cruz. Por isso que eles pedem, na verdade eles obrigam Simão Cirineu a carregar a cruz junto com Jesus, para que ele fosse assim crucificado. Então, os soldados aqui, eles zombam, eles escarnecem, eles obrigam as pessoas. Essa é a característica do governo que não teme ao Senhor. Ele sai do palácio para encontrar um cenário de morte. E Jesus, então, ele é levado para o Monte Gólgota e ali ele é crucificado ao lado de dois ladrões. Sobre ele foi colocado a inscrição, no verso 26, que dizia contra ele: o Rei dos Judeus. E essa inscrição em cima da cruz era o motivo pelo qual ele estava sendo crucificado. Ali está, por que esse homem está morrendo pendurado? Estava em cima da cruz a razão. E a razão era porque ele é o Rei dos Judeus. Nós vemos, meus irmãos, que neste momento as vestes de Jesus são repartidas, e são lançados sorte sobre elas para se cumprir o que havia dito na profecia. E Cristo cumpre cabalmente a sua missão nesse momento. Os ímpios amam zombar de Jesus. Os canais de entretenimento na internet muitas vezes apresentam o Senhor Jesus com muita zombaria. Ou apresenta ele como se ele fosse um homossexual. Canais via de internet, chacotas, a gente vê tudo isso. Mas isso está para mostrar para nós, meus irmãos, o que é uma sociedade que não tem o temor do Senhor. Porque esse grupo de soldados está para nós exemplificar isto. Isso mostra que nós não vivemos simplesmente numa sociedade que rejeita Deus. Não vivemos em um mundo sem Deus, mas um mundo que rejeita o ser de Deus. Mas sim numa sociedade, em um mundo que busca zombar e crucificar o próprio Deus. As pessoas não querem ter a consciência cativa à palavra do Senhor. E para isso elas não só buscam assassinar o Senhor no seu coração, mas tendo a oportunidade, fazem de uma forma real e verdadeira. Os soldados aqui, meus irmãos, está para mostrar para nós o que é um governo que não tem o temor do Senhor. Mas não somente eles. Nos diz a palavra do Senhor que no verso 29, os que iam passando ali. No verso 29 e no verso 30. Então nós vemos que essa primeira camada da sociedade, os governantes, as autoridades civis, zombando e rejeitando o Senhor e o Evangelho, crucificando Ele. Nós vamos ver agora também os que iam passando ali, o que eles faziam? Blasfemavam contra o Senhor. O verso 29 e o verso 30. Blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ah, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo descendo da cruz. Quem são esses que iam passando? Esses são pessoas que iam para Israel com o objetivo de adorar, porque ali era a semana da Páscoa. Então, eram crentes que estavam indo para adorar. E no trajeto viu o homem sendo crucificado. Veja que a zombaria deles consiste da mesma acusação que os fariseus fizeram, os sacerdotes realizavam.
Eu vou identificar esse grupo que ia passando aqui como os papagaios de pirata. O que é o papagaio de pirata? Ele só repete aquilo que ele ouve. E esse grupo, ele faz exatamente isso. Eles estão repetindo aquilo que ouviram das autoridades eclesiásticas de Israel. Eles estão recebendo aquelas instruções e passando adiante. Muitas pessoas que passavam por ali, próximo da cidade, na semana da Páscoa, eram judeus que se identificavam com Deus e Israel. Existem muitas pessoas, meus irmãos, hoje dentro das igrejas, repetindo o que ouvem de sua liderança, mas não possuem um relacionamento verdadeiro e sincero com Deus. Muitos líderes hoje pregam outro evangelho, e as pessoas não só recebem, mas também transmitem esse falso evangelho. Para os irmãos terem uma ideia de absurdos teológicos que as pessoas reproduzem, existe uma grande denominação que se intitula como cristã, e ela diz que no final da história o diabo vai levar os pecados dos crentes, que ele vai sofrer a penalidade pelos crentes. Isso é algo absurdo para o evangelho. É Cristo que está tomando as nossas dores e as nossas enfermidades, é sobre Ele que está sendo lançada a nossa maldição. Mas tem uma denominação que diz que não, vai ser colocado sobre o diabo. E as pessoas reproduzem isso. Que Cristo não consumou a sua obra por completo na cruz do Calvário, que Ele ainda está concluindo no santuário do céu. É um absurdo. Cristo está aqui recebendo toda a afronta, a nossa vergonha está sendo colocada sobre Ele. Ele foi pendurado na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Ele está recebendo a maldição de Deus no nosso lugar. Ele foi pendurado nu no madeiro para expor a nossa vergonha. Ele que é justo, perfeito e santo, recebendo a nossa vergonha. É isso que está acontecendo na cruz do Calvário. As autoridades rejeitando, os falsos crentes blasfemando. E é isso que nós vemos ainda hoje, meus irmãos. Pessoas que se dizem cristãs, mas negam o poder do Evangelho, negam a crucificação, negam a mensagem da cruz, não querem seguir a Jesus como Ele revelou na sua palavra. Você é como esses que iam passando, como um papagaio de pirata que só repete aquilo que ouve? Só existe uma forma de não ser como esses crentes, é crendo no verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É levando a cruz, a renúncia a si mesmo, para poder compartilharmos também da sua glória. Então nós vemos os soldados que representam aqui as autoridades civis, nós vemos os que iam passando, que representam aqui aqueles que têm uma relação com a fé, mas que rejeitam. E nós temos também os escribas e os sacerdotes, do verso 31 e o verso de número 32, que diz assim: de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Vejam que eles confessam que Jesus é o Rei de Israel e o próprio Deus. E eles fazem disso motivo de chacota. Meus irmãos, esses falsos líderes que representam aqui os sacerdotes e os escribas, eles são instrumentos de Satanás nesse momento. O que eles dizem para Cristo? Salvou os outros, mas não pode se salvar. Se você realmente é o Filho de Deus, que desça da cruz, e assim nós vamos crer. Se os irmãos se lembrarem de Jesus, quando ele foi tentado no deserto por Satanás, o que Satanás fez? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se você é o Filho de Deus, agora desça da cruz, que nós vamos crer. Esses falsos líderes, esses falsos mestres, estavam sendo instrumento do diabo naquele momento.
Porque se Cristo desce da cruz, e Ele tinha poder para fazer isso, todos nós estaríamos perdidos. Se Ele desce da cruz, todos nós descemos para o inferno. E o que eles vão dizer? Desce da cruz. Se tu és realmente o Filho de Deus, prova que você é o Filho de Deus. Meus irmãos, em todo o ministério do Senhor Jesus, nós vemos Ele fazendo vários sinais, grandes milagres, mas nenhum dos sinais e milagres foi para benefício próprio. Sempre era curando uma enfermidade, aliviando o aflito e pregando o Evangelho do Reino. Falsos líderes, meus irmãos, são boca do diabo no meio do povo. Não se esqueça disso. Falsos líderes são boca de Satanás para as pessoas. Por mais que se apresentem como pessoas piedosas, cheias de autoridade, são instrumentos do maligno. As pessoas que negam a existência de Deus, às vezes, simplesmente para viver numa vida confortável em seu pecado. Sobre este ponto, esse argumento de que desça para que nós creiamos, mostre que você é o Filho de Deus. Havia certa vez um ateu foi querer questionar o cristão. Ele falou assim, ele virou para o cristão e disse: por que Deus não se revela assim para mim de uma forma extraordinária? Por que Ele não se apresenta de uma forma visível para que nós venhamos acreditar nele e fala que Ele é Deus? Porque fica mais fácil da gente acreditar. Por que Deus não faz algo maravilhoso, que a gente olha e fala, não, realmente Deus existe e nós precisamos acreditar? Por que Deus não faz isso? O ateu questionando o cristão. O cristão virou para o ateu e disse: Ele já fez isso. E Ele foi crucificado. Ele já se revelou na plenitude dos tempos. E nós o crucificamos na cruz do Calvário. Jesus é a maior manifestação do ser e da pessoa de Deus. O que falta para o incrédulo não é provas da existência de Deus. O que falta para o incrédulo é fé para crer. Fé para crer na promessa de Deus, na palavra de Deus, neste Cristo pendurado na cruz do Calvário. Para que assim possam ter a sua completa redenção. Então, meus irmãos, nós vemos que os soldados, eles rejeitaram e humilharam o Senhor. Nós vimos também que as pessoas que iam passando também rejeitavam e zombavam de Cristo. Nós vimos que as autoridades de Israel eclesiásticas também zombavam do Senhor, sendo boca do diabo. Quem mais falta? Os ladrões. Eles também zombavam e insultavam o Senhor, que está no verso de número 32. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Embora um dos ladrões se arrependeu dos seus pecados naquele momento, a ênfase de Marcos aqui é mostrar que todos estão debaixo da ira e da maldição de Deus. Qual é a diferença entre o criminoso, o sacerdote e as pessoas do povo e a autoridade civil ali diante de Deus? Nenhuma. Todos eles insultavam a Cristo. Tanto os soldados, tanto as autoridades eclesiásticas, como as pessoas, todos eles estavam debaixo da maldição e da ira divina, porque todos eles rejeitaram o Evangelho de Cristo Jesus. Existe, meus irmãos, uma falsa ideia que às vezes as pessoas alimentam, que quando estiver à beira da morte, eles vão se arrepender dos seus pecados. Não, deixa para servir a Deus quando estiver já velhinho, quando já estiver no leito de morte.
Mas isso é uma grande ilusão. As pessoas podem estar no leito da morte, pode estar pendurada na cruz, pode estar agonizando, que ainda assim insultam a Deus. Não pense você que o fato de estar na beira da morte vai ser um caminho para a salvação. As pessoas podem estar na mesma situação que aqui Cristo estava, sofrendo, em agonia, e ainda assim rejeitar o Evangelho de Cristo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar alguém em situação de extrema necessidade, de na sua saúde estar padecendo muito, alguém muito enfermo, e você vai fazer essa visita à pessoa. E mesmo no leito, mesmo na enfermidade, ela ainda blasfema contra o Senhor. Ela rejeita a graça de Deus e ela entende que ela não merece estar ali naquela situação. Infelizmente, meus irmãos, o nosso coração endurecido, ele é dessa forma. As pessoas muitas vezes, mesmo no leito da morte, ainda nega a realidade do Evangelho sobre a sua vida. Rejeita o Evangelho de Cristo Jesus. Então, diante desse cenário que nós nos encontramos da cruz, nós vemos zombaria, escárnio, humilhação, rejeição, uma completa confusão. Nós vemos desde as autoridades civis dentro dos palácios, até mesmo os ladrões pendurados na cruz, rejeitam o Evangelho de Cristo. Isso significa para nós, meus irmãos, que a condição do homem não importa a sua condição social, a sua condição diante de Deus é que ele está em pecado, que ele está perdido, que ele está debaixo de maldição. Essa é a nossa realidade. Todos, diante da sociedade, são culpáveis e condenáveis diante do Senhor. Talvez você pense, mas então não há esperança? Será que não tem nenhum exemplo aqui para que nós possamos tomar como um bom exemplo? Tem um personagem especial aí. E ele está no verso de número 21. Personagem bem discreto, mas é o que mostra para a gente o que é realmente ser um discípulo de Cristo, que está realmente em plena comunhão com Ele. E este personagem é Simão Cirineu. No verso 21 ele foi obrigado, Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Este é o personagem que nos mostra o que é realmente a verdadeira cena do discipulado, caminhar com Cristo rumo à cruz do Calvário. Obrigado a carregar a cruz. O trajeto era de aproximadamente 600 metros, que só era possível ir caminhando. Simão era um nome, Simeão, Simão era um nome muito comum para os judeus, uma homenagem ao patriarca Simeão. Simão Pedro, então o nome Simão era um nome muito comum para o povo judeu, porque fazia homenagem ao patriarca. E Cirineu era por conta da região que ele morava, de Cirene. Hoje é a atual Líbia. E em Cirene havia uma comunidade judaica muito grande. Então, nesse período de Páscoa, eles iam para lá para poder adorar ao Senhor. Possivelmente, Simão, ele estava chegando tanto quanto atrasado para a celebração da Páscoa. E diz o texto que ele vindo do campo. Não quer dizer que ele era agricultor, mas que ele estava passando por ali naquele momento. E então os soldados obrigaram ele a carregar a cruz. Este é um homem discreto e improvável, que caminhou com Jesus antes da sua crucificação. E em meio à grande confusão, e em meio a inúmeros problemas, este homem andou com Deus e teve a sua vida e família transformada. Como nós sabemos disso? Por causa do registro em Romanos capítulo 16. Se você puder, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 16, o verso de número 13. O apóstolo Paulo está cumprimentando ali as saudações finais na sua carta,
que está sendo direcionada aos cristãos em Roma. Lembrando que o Evangelho de Marcos teve os seus primeiros leitores, os romanos também. Então, Romanos capítulo 16, verso 13, nos diz assim: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Quem é Rufo? Filho de Simeão. Então, meus irmãos, o verdadeiro caminhar com Deus, ele traz frutos não só para nós, mas para toda a nossa família. Este homem que caminhou com Deus teve a sua esposa que servia como mãe para o apóstolo Paulo. Seu filho eleito no Senhor Jesus Cristo. Essa é a graça de caminhar junto com Deus neste momento de trevas. Dentro daquele cenário de improvável, dentro daquele cenário caótico de zombaria, o homem andou com o Senhor e teve a sua vida transformada. Esse é o nosso chamado nessa noite. Somos chamados a andar com Cristo, a levar a nossa cruz junto com Cristo, para que assim possamos ser glorificados juntamente com o nosso Salvador. A melhor coisa que nós podemos fazer nessa vida, meus irmãos, é caminhar com Cristo e levar a cruz junto com o nosso Senhor. Nós vivemos numa sociedade de caos também, de grande rejeição ao Evangelho. Desde as nossas autoridades civis até os ladrões, todos rejeitam a Cristo. Mas nós hoje somos chamados a andar com o nosso Salvador, a caminhar mais uma milha, a levar a cruz com Cristo e compartilhar da mesma bênção da redenção que Ele proporciona para todos nós. Algumas considerações finais importantes que nós iremos fazer neste momento. A primeira delas é que Jesus suportou a nossa maldição de uma forma consciente. A Ele foi oferecido vinho com mirra, que era uma substância preparada muitas vezes pelas mulheres piedosas para dar para o condenado ter um alívio do seu sofrimento. Então, essa mistura era oferecida para que ele pudesse sentir alívio, ter o seu corpo um pouco mais amortecido, né, para que ele pudesse passar naquele momento. E Cristo rejeitou isso. Isso mostra que o nosso Salvador, ele buscou fazer tudo de uma forma consciente para a remissão dos nossos pecados. Ele não se utilizou de nenhum utensílio para aliviar a dor e a agonia da cruz no nosso lugar. Jesus também cumpre cabalmente a Escritura, realizando a vontade do Pai, que todas as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas nele. A humilhação e o sofrimento fazem parte do plano de Deus para nós. Isso fica exposto, meus irmãos, de uma forma clara. A humilhação e o sofrimento faz parte da vida cristã e do discipulado. E carregar a cruz com Cristo é a marca do verdadeiro discipulado, dos verdadeiros discípulos. A conclusão, então, que nós chegamos é que não sejamos como os zombadores, os ímpios, que zombam do Evangelho. Não seja como as pessoas que iam passando, mas que não permaneciam firmes na fé. Não seja como os falsos líderes que são usados pelo diabo, muito menos com os criminosos que insultavam a Cristo. Que nós possamos ser como Simão Cirineu, carregando a cruz com Cristo, rumo àquilo que Deus preparou para cada um de nós. Que todos nós possamos compartilhar desta bênção e receber misericórdia e graça da parte do Senhor. Amém?